Olá pessoal, leitura da palavra, Números, capítulo 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo. E aconteceu que no dia dos Moisés acabou se levantando o tabernáculo e ungiu e santificou e todos os utensílios, também no altar, e todos os seus pertences os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais e os que foram os príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Trouxeram suas ofertas perante o Senhor, 6 carros cobertos de 12 bois, por 2 príncipes de carro e cada um deles um boi, e apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: receba-os serão para servir o ministério da tenda da congregação e os que dará aos levitas, da qual segundo seu ministério. Assim Moisés recebeu o carro dos bois e deu aos levitas. Dos carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava o santuário e lavava os ombros. Ofereceram aos príncipes para consagração do altar diante de que foi ungido, apresentando, pois, os príncipes das suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual ao seu dia, para a consagração do altar. E o que pois em primeiro dia apresentou oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo os siclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas, com azeite, com ofertas e alimentos, e uma colher de 10 siclos de outro cheia de incenso, um novilho cada cordeiro, um cordeiro de 1 ano do holocausto, para o holocausto, e um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois e 5 carneiros, e 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Este foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Zacar, e como oferta ofereceu um prato de prata, e os seus pesos de 130 siclos, uma bacia de prata e 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor, de farinha amassada, de azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. E um bode da expiação do pecado, para o sacrifício pacífico de 2 bois e 5 cordeiros e 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Suar. E no terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliadab, filho de Elon, a sua oferta, e foi um prato de prata para o peso de 130 siclos, uma bacia de prata para 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor e farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, 1 ano para o holocausto, um bode da expiação para o pecado, e para o sacrifício pacífico de bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliadab, filho de Elon. No quarto dia ofereceu os príncipes dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, a sua oferta, e foi prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, de azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho e um cordeiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado,
E para o sacrifício pacífico, 2 bois e 5 cordeiros e 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eleazar, filho de Sedeur. E no 5º dia ofereceu os príncipes, filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zeruzadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, da bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zeruzadai. E no 6º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Duel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta dos alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisamar, filho de Amiúde. A sua oferta foi o prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho e um cordeiro, de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a oferta de Elisamar, filho de Emiúde. E no dia ofereceu os príncipes dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode da expiação do pecado para sacrifício pacífico, pois 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. E no dia 9 ofereceu os príncipes dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. E a sua oferta foi um prato de prata para o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor, farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. E no 10º dia ofereceu os príncipes dos filhos de Dan, Aiser, filho de Amizadai. E da sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada de azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a oferta de Aiser, filho de Amizadai. E no
E no dia 10º ofereceu o príncipe os filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, e sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor, farinha amassada, azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, e de um ano para o holocausto, um bode da expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros, de um ano. Esta foi a oferta Pagiel do filho do Ocrã. E no 12º dia ofereceu os príncipes dos filhos de Naphtali, Aiara, filho de Enã, e sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor e farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho de cordeiro, de carneiro e de cordeiro, de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta Aiara, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos, cada bacia de 70. Toda a prata, todo o vaso foi 2.400 ciclos, segundo os ciclos do santuário. 12 colheres de ouro cheia de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo os ciclos do santuário, e todos os outros das colheres foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, para a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado, e todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, 24 carneiros, 70 e os bodes 70, e os carneiros de um ano 70. Este foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que ele falava em cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Números, capítulo 7. Deus abençoe.